Nós vamos continuar nosso estudo em Efésios capítulo 6. Eu quero também falar que no dia 8 de dezembro, naquela confraternização, não apenas nós vamos entrar na piscina para brincar, nadar, mas no momento a gente vai sair da piscina, porque só vai entrar na piscina algumas pessoas bem importantes e especiais para nós. São as pessoas que vão ser batizadas, publicando sua fé em Cristo Jesus. São essas as pessoas. A Gislaine, que está ali. Levanta a mão ali, Gislaine, porque nem todos conhecem. Bem-vindo à nossa igreja. Também o Pedro. Levanta a mão aí, Pedro. Pedro é figurinha carimbada, já conhece, todo mundo já conhece o Pedro. E também a Fernanda, costuma vir mais pela manhã. Então, se há alguma contestação sobre esses batismos, então os irmãos podem procurar a mim ou a liderança, certo? Até onde nós conhecemos, são pessoas que testemunham da sua fé e creem no Senhor Jesus como Salvador e dão um bom testemunho na sociedade. Então, nós aceitamos essas pessoas para serem batizadas. Continuem sempre orando pelos nossos missionários, mesmo quando a gente não os apresenta aqui. Naquele quadro, de vez em quando faço uma visita ali, porque são pessoas muito queridas para nós, que têm as suas fotos ali. A gente ora por eles porque são servos do Senhor também, missionários. A Xil prepara uma foto bem bonita, tá bom? E dar para a irmã Val, para ela colocar ali para a gente lembrar de você, tá bom? Aqueles que não têm participado dos estudos, eu aconselho pessoalmente a você fazer uma varredura, uma busca aí pelo YouTube, no canal da igreja, e pegar esses estudos, porque eles são muito importantes para as nossas vidas diárias, como por exemplo os dois últimos estudos, falando sobre casamento e falando sobre filhos. Educação, criação de filhos. E hoje nós vamos falar sobre escravidão. Estou num grande risco, viu? Porque no meu carro tem um africano. E nós sabemos como que é delicada, ou como é delicado o nosso relacionamento a respeito desse assunto. Ainda mais pelo que eu vou falar. Vou ser muito mal compreendido nessa noite. Falando sobre escravidão, porque os ateus, eles gostam desse assunto de escravidão para debater com um cristão, e muitos deles ficam de boca fechada, porque eles não sabem realmente como responder a essa acusação que parece ser tão justa e tão séria. Porque o Novo Testamento nunca condenou a escravidão. Difícil, hein? E hoje eu vou tentar defender o apóstolo Paulo, o próprio Jesus Cristo, que não tocou nesse assunto. Pelo contrário, ainda incentivou que os escravos fossem submissos e obedientes a seus senhores. Eu estive no Museu de Escravatura, num lugar da África, e eu fiquei realmente envergonhado quando a palestrante, uma africana, né, dando as explicações, parece que ela olhava para mim assim, me acusando. Mas eu não fui dono de escravo, mas se ela soubesse que eu sou um pastor evangélico, aí acho que pioraria a situação, porque, pasmem vocês, vários pastores eram donos de escravos. Vários pastores traficaram escravos, compraram escravos, venderam para o Brasil escravos. Então, a visão que nós temos dos navios negreiros, da escravatura e de tudo aquilo que aconteceu para com um povo, vou chamar aqui de raça, uma raça única, foi algo assustador e algo que nos denuncia
como nação. Nós podemos andar de mãozinha dada com Portugal porque nós fizemos muito feio, né? E aí pode ser um trio também, porque pode dar a mão para os Estados Unidos, que também faz a mesma coisa. Então, com tudo isso em mente, você vai dizer que o pregador dessa noite ficou louco sobre o que ele vai falar da escravatura. Mas deixa chegar o momento certo da pregação e aí vocês vão poder me questionar depois, tá bom? As divisões dos capítulos são coisas totalmente humanas, não são a inspiração da palavra de Deus. Deus não inspirou capítulo 1, capítulo 2, 3, Deus não inspirou a numeração dos versículos. Isso foi por conta das sociedades bíblicas que foram colocando para nós. Deus, quando escreveu a palavra dele, ou mandou pessoas escreverem, elas simplesmente escreviam. Aliás, não era nem encadernado como o nosso, eram rolos, né? E aí chegou a tipografia, e depois, só depois da tipografia, porque o Gutenberg, Gutenberg era um homem da Alemanha que inventou a tipografia. E ele, quando imprimiu, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia Sagrada, e ela não tinha capítulos e versículos, eram textos corridos. Com o tempo, 2 homens desenvolveram o sistema de capitulação, ou seja, eles colocaram capítulos, e outro homem colocou versículos. E a nossa mente parece que já não consegue ler a Bíblia de outra maneira, tem que ter versículos e capítulos. Mas nós corremos também um prejuízo, um risco de ter assuntos quebrados. E a gente começa a achar que um capítulo já é um outro tema que não tem nada a ver com ele. Mas no capítulo 5 de Efésios, versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então o apóstolo Paulo começa a dar exemplos do que é a pessoa se sujeitar e outra pessoa liderar no temor de Cristo. Então as mulheres se sujeitam aos maridos, os maridos lideram a esposa com amor. Mas aí continua, no capítulo 6, os filhos obedecem aos pais, porque é justo. E os pais lideram os filhos sem irritá-los, porque essa é a vontade de Deus. Então continuou o assunto, ele não foi quebrado. E os escravos, eles obedecem ao Senhor segundo a carne, o Senhor deles, e os senhores não maltratam os escravos. Então essa é a percepção bíblica desses 4 relacionamentos: esposa, marido, filhos, pais e escravos e senhores. Vamos agora tentar tirar uma visão errada dos livros evangélicos, inclusive, que querem aproveitar esse texto. Sabe, irmãos, na Bíblia você não tem que querer aproveitar o texto para você. Às vezes o texto realmente não diz respeito a você diretamente. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto, e você tem que estudar baseado naquele contexto, não no seu contexto. Então, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas, para não desperdiçarem esse texto, o que elas fazem? Pode me falar, é o texto que nós vamos estudar agora. Faz conta que é a escola dominical, tá bom? O que as pessoas fazem para não desperdiçar esse texto aqui, a partir do versículo 5? Como que elas aplicam isso para nós hoje? Aplica para patrão e empregado. Exato, CLT, né? CLT. Então, a primeira regra para você entender esse texto: esquece CLT, esquece patrão e empregado, esquece diarista que limpa a casa, esquece pessoa que lava o seu carro, que você paga para isso. Esquece esse tipo de relacionamento, tá bom? Nós estamos falando de escravatura, tá bom? Nós estamos falando
de senhor de escravo. E nós estamos falando de escravos. Talvez na sua mente já veio um homem com chicote, talvez já veio um pau espetado na terra chamado pelourinho. Talvez começaram a vir essas imagens para você. O problema é seu e meu também. Nossa imagem sobre escravatura foi totalmente invertida quanto à escravatura que a Bíblia apresenta. Agora, cuidado, não estou dizendo que não havia injustiça, não é isso. Mas eu estou tentando desfazer da sua mente dois pensamentos. Primeiro, que Paulo está falando de patrão e empregado. Empregado que todo dia primeiro, não sei quando, ele recebe o salário dele, e aí ele tem o 13º, o FGTS, tá bom? Ele não está falando nada disso. Ele está falando de escravo e senhor de escravo, tá bom? Tenta, eu sei que é difícil, mas tenta jogar sua mente para esse assunto. A outra coisa que é impossível pedir, tentar impedir na sua mente, mas pelo menos eu vou pedir o favor de você tentar estudar esse assunto sem preconceito, por enquanto. Não pensa nos navios negreiros, não pensa nos portugueses e não pensa nos africanos e brasileiros comprando escravos. Esquece isso, bom? Porque não está falando desse período. Aí, se você tentar anular, um pouquinho só, anular essas coisas, você vai ter mais proveito nesse texto. Vamos lá? Então, nós estamos estudando sobre as lutas espirituais, no capítulo 6. Nós vimos a luta espiritual, ou a luta da submissão do filho e a liderança do pai. Submissão e autoritarismo, muitas vezes. E agora nós vamos ver a luta da servidão e do senhorio. O dirigente aqui falou sobre reconhecer a Cristo não apenas como Salvador, mas como Senhor. Quando fala que Jesus é o nosso Senhor, nós somos o que dele? Olha lá, nós somos escravos. Então nós já estamos entrando dentro do contexto. Nós somos escravos de Cristo Jesus. E nós nos demos mal ou nos demos bem? Muito bem. Nós nos demos muito bem. Em termos um Senhor como esse, o Senhor Jesus, mas somos os seus escravos. Se Ele quiser nos chamar de amigo, é outra coisa. E Ele falou, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tem nos chamado amigos. Então Ele, além de ser o nosso Senhor e sermos os escravos dEle, Ele tem um relacionamento de amizade. Vocês vão ficar admirados que eu estou pregando que esse relacionamento também existia nesse contexto. Inclusive tinha senhores e escravos na mesma igreja. Havia muitas e muitas vezes um relacionamento de cordialidade. E quando eu chegar na parte de dizer que às vezes era muito vantagem ser escravo, naquele contexto, aí você vai falar, agora ele endoideceu mesmo. Já não vamos deixar nem ele terminar a mensagem, vamos já tirar da igreja. Mas aguenta um pouquinho. Então vamos ver essa luta da servidão e do senhorio. Primeiro nós temos que conciliar, e nós, eu digo, nós brasileiros, nessa época, nós temos que conciliar essa injustiça com o pedido de obediência. Naquela época, o apóstolo Paulo estava pedindo para que os escravos obedecessem a seus senhores. Vamos ler versículo 5. Quanto a vós outros, servos. A palavra de Deus tem duas palavras no original para servo. Tem mais do que duas, mas vou mencionar duas, que doulos, que é um escravo, e diácono, que também é um escravo, é um que serve.
E tem um outro ainda que é hiperetes, mas esse aí já é, para quem assistiu Ben-Hur, ou leu o livro, era aquele remador ao toque dos tambores. Aquele escravo lá já era um escravo baixo mesmo, né? Mas a palavra de Deus usa de modo até sinônimo, doulos e diabo, duas palavras que a Bíblia usa. Então vós, servos, escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O apóstolo Paulo incentiva a todos aqueles que eram escravos, que eles obedecessem ao Senhor, porque eles eram escravos segundo a carne, porque no âmbito espiritual eles não eram escravos de ninguém. Você não é escravo de ninguém. Eles, os escravos, crentes, não eram escravos de ninguém também. Eles eram servos do Senhor Jesus Cristo, atuando nesse mundo, vivendo nesse mundo como escravos de alguém, temporariamente. Mas eles tinham que ter uma concepção maior. Eu sou escravo mesmo do Senhor Jesus Cristo. E esses senhores também não eram senhores da vida espiritual deles. Eles eram senhores segundo a carne. Eles mandavam eu apacentar os animais deles, eles mandavam eu cavar um buraco, eles mandavam eu fazer comida, eles me mandavam fazer um artesanato. Então eles me mandavam fazer coisas do dia a dia. Eles eram meus senhores segundo a carne. O apóstolo Paulo diz que é para obedecê-los com temor e também com tremor, ou seja, não de um modo desastroso, desajeitado, relaxado, mas era para servir aqueles senhores de modo correto. Se era para colocar animais dentro de um curral, então eu ia fazer isso de modo correto. Se ficou um para fora e já estava ficando tarde, eu ia atrás daquele animal para colocar ali dentro, porque é do meu Senhor. Eu trabalho com temor e com tremor, na sinceridade do coração. Mesmo quando o Senhor não estava vendo, eu tinha que fazer um bom trabalho. Se Ele me mandasse roçar um campo, um local, eu ia fazer aquilo, mesmo Ele não estando presente, eu ia fazer na sinceridade do coração, como se estivesse roçando aquilo para quem? Para Cristo Jesus. Vai aguentando aí, irmãos. Versículo 6, a luta para aceitar a vontade de Deus. Essa é uma luta constante sua, e era daqueles escravos também. Versículo 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Veja que Paulo coloca isso no âmbito, na esfera espiritual. Você tem que fazer, não é porque o Senhor vai vir e vai te bater, ou vai te maltratar, ou vai te prender, não, mas você vai fazer não para agradar ao Senhor, mas como para agradar ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E você vai fazer aquilo de coração, você não vai reclamar, você não vai pensar em fugir, você não vai pensar em roubar, mas você vai fazer aquilo porque é vontade de Deus. Agora entendi por que as pessoas odeiam tanto Paulo, né? As pessoas odeiam Paulo por causa disso, por causa de outras coisas também. No versículo 7, nós temos uma outra luta, e eles tinham também. A luta de separarmos homens e Deus. Nós temos sempre essa luta de separarmos homens e Deus.
O apóstolo João disse que se você não ama as pessoas que você está vendo, você não ama quem? A Deus que não vê. Você não ama a Deus que não vê. Nós temos uma dificuldade de fazer essa separação. Mas veja que o versículo 7 diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. Além de ele estar incentivando a continuar como escravo, ele estava incentivando a ser um ótimo escravo. E ele estava ensinando também a ver a escravatura e a escravidão dele como um ministério para Deus, como um serviço para Deus. No versículo 8, a outra luta, a luta para crer que tudo terá uma recompensa. As pessoas que não creem, não acreditam em recompensa, elas não vão fazer isso aqui. Elas vão se rebelar, elas vão ter uma outra atitude. Mas Paulo diz assim no versículo 8: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então você sendo escravo ou não sendo escravo não faz diferença nenhuma no relacionamento para com Deus, porque você vai ter que obedecer de qualquer jeito. Então se você é escravo ou se você é livre, diante do Senhor não faz diferença, porque a sua atitude tem que ser uma atitude de submissão e de obediência. Versículo 9. A luta para compreender que, agora é para o Senhor, tá? Agora não vamos falar do escravo, vamos falar do Senhor. A luta para compreender que a abolição era melhor. O que é a abolição? Alguém pode me falar? Abolição? Libertação. 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 Tem uma outra palavra que se usa para dizer que houve uma abolição. Qual é a outra palavra? Alforria. A alforria de um escravo é a libertação do escravo. Um senhor, ele tinha que lidar com isso e ele tinha que considerar: um dia você vai ter que dar alforria para esse escravo. Então, eu espero que tenha ficado claro até o momento, porque a nossa discussão, a nossa conversa não terminou. Eu ainda vou falar algumas coisas, mas em relação aos escravos, espero que tenha ficado compreendido pelos irmãos que ele tinha que obedecer sem reclamar e fazer aquilo como um ministério para o Senhor. Ele tinha que fazer aquilo como um serviço ao Senhor. Precisa ter muita fé, né? Para acreditar nisso. Eu vi outro dia um vídeo de um homem, eu acompanho esse ministério desse irmão. Ele chega numa universidade e ele vai no meio de uma praça do campus da universidade e ele começa a levantar assuntos, ou ele fica ali para responder perguntas. Então os alunos da universidade, ele não é professor da universidade, ele é um evangelista que quer falar da palavra de Deus. Muitos são ateus, muitos mesmo são ateus, outros são crentes desviados, outros frequentaram a igreja, mas então eles vão discutindo aqueles assuntos. Mas um dia foi um professor e a coisa ficou feia. O professor já foi colocando o dedo no nariz dele e dizendo: como que um Deus desse pode apoiar a escravatura? E começou, falou bravo. E esse irmão foi tentando responder para ele. Mas esse é um assunto que precisa fé, crer. Se Deus está falando isso, não tente revidar, não tente ir contra o princípio de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele não tem que se defender hoje, né? As acusações são muitas contra ele,
mas ele pregou isso e falou que tinha que obedecer. Se tivesse, não para os Efésios, mas para a carta de Tito, que ele escreve para Tito, ele fala a mesma coisa, e ele fala para não ter rebeldes na igreja, indo contra esse princípio que ele está falando. Então ele fala que tem que obedecer, tem que servir de coração, mesmo quando o Senhor não está vendo, e eu acho que já deu para entender bem o que o apóstolo Paulo queria dizer. Mas agora ele fala para os senhores também. Evidentemente são os senhores crentes. E você poderia pensar, como é que um senhor de escravo pode ser crente? Sim, alguém que aceitou a Cristo Jesus, é um crente em Cristo Jesus, com escravos. Na fazenda, na casa, nos negócios dele, ele tinha escravo. Então Paulo fala para esses senhores de escravos assim, versículo 9: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles quem, irmãos? Para com os escravos. Proceder para com eles da mesma maneira, né? Qual maneira? Cordialmente, como para o Senhor, tudo isso. Aí continuando, deixando as ameaças. Opa, na nossa figura aqui, o chicote está sumindo, não está? Aquela figura do homem com o chicote, não tem aqui. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, dos escravos, como vosso, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. Para com Deus, você não é Senhor. Para com Deus você é servo. Para com Deus, Ele também é servo. Então todos são servos do Senhor. E essa palavra que Paulo fala, se alguém entendesse bem, ele ia começar a dizer, bom, se eu vou tratar tão bem assim meu escravo, eu estou num risco, porque Provérbios fala que se você mimar demais o escravo, logo ele vai querer ser seu filho. Então ele começava a pensar, bom, ter um escravo e tratar do jeito que Paulo está falando, é melhor não ter escravo. Talvez ele iria compreendendo aos poucos que a abolição é melhor. Talvez ele poderia ter uma outra maneira de encarar esse assunto, que ia ser até melhor para ele. E eu vou dar para vocês algum relato bem importante. Mas antes eu queria ler, mas eu não preparei essa referência, então pode ser que eu erre e vocês vão me ajudar. Tem vários aqui que sabem vários textos. 1 Coríntios capítulo 7, quando ele fala... sim, deu certo. 1 Coríntios 7, versículo 20. Alguém pode ler, por favor? 1 Coríntios 7, versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então o apóstolo Paulo, em outras palavras, ele diz, não se preocupa com o que você é, o estado seu aqui na terra, porque em Cristo Jesus nós somos um só. Mas aí ele vai mais específico nesse assunto de escravidão. Versículo 21, outra pessoa pode ler, por favor. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então ele deu a opinião dele. Ele falou, se você tem a oportunidade, aproveita. Ele não falou, se tiver uma chance, fuja. Não, tinha várias maneiras de ter uma alforria. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, é um assunto importante, é um assunto também delicado, porque você vai, vez por outra, lidar com esse assunto, conversando com crentes mesmo, e talvez conversando com incrédulos. E eu gostaria de ouvir os irmãos um pouquinho, só um pouquinho, não muito, mas ouvir um pouquinho sobre isso. Até agora, o que te chamou a atenção nesse estudo? Porque eu quero
dar depois um fechamento para tentar mudar a sua ideia sobre alguns conceitos. Podem participar. Princípio da obediência. O escravo tem que obedecer em qualquer circunstância. O Senhor pode mudar. Obedeça. O Senhor pode mudar. Obrigado. Mais alguém? Uma pergunta. Nesse contexto aí, como é que essas pessoas foram parar com isso? Ah, sim. Eu vou deixar para... Porque seria bom saber isso. Isso, sim. Exatamente. É aí que muita gente já julga a palavra de Deus sem saber o contexto, tá bom? Pastor, Mais alguém? sendo que na realidade da época, o sistema que a escravidão e patrão, me parece que Paulo não tinha como não usar esta analogia. Exato. É o contexto que ele vivia. Não. Exatamente. Obrigado. Mais alguém ia falar? E é um ensinamento, pastor, é um ensinamento realmente para quem conhece a palavra de Deus, para quem se tornou escravo de Cristo. Porque o incrédulo que não conhece a Cristo, que não seja a Cristo, é muito mais difícil para ele entender isso. Agora, quando você se torna escravo de Cristo, aí Deus já trabalha no seu coração para você fazer coisas diferentes. Certo. Eu já quis juntar minha ferramenta numa época do trabalho para ir embora por causa de situações mais ou menos assim, o cara querer mandar demais, exigir demais. Eu fiquei ali um pouco revoltado e eu falei, eu vou juntar minha ferramenta e amanhã não volto mais. Não podia, mas sim. Deus falou no meu coração aquilo que a gente leu aqui, você não está trabalhando para o homem, você está trabalhando para o Senhor. Aí no outro dia eu voltei e continuei até terminar a aula. Certo, mas já conhecendo, né? E o senhor podia sair a qualquer hora, porque o senhor não era escravo de ninguém, tá bom? Era livre. Agora deixa eu dizer assim, minha opinião, claro, não vivi nenhum desses momentos, mas se eu estivesse no Holocausto e me oferecesse a oportunidade de fugir, não uma oportunidade de sair, uma oportunidade de fugir, eu fugiria. Se eu estivesse na época do Brasil aqui, na escravidão, e tivesse uma oportunidade de fugir, eu fugiria. Parece que é diferente esse contexto. E aqui então eu vou dar para vocês algumas informações que pouca gente tem. Muitos crentes não sabem, mas aqui vocês vão ganhar essas informações, tá bom? Vamos lá então, prestem atenção sobre isso. Obrigado pela participação de todos. Mais alguém queria falar alguma coisa? Quer dizer, a aceitação, no sentido de aceitar a realidade. Aceitar a realidade, exato. Então vamos lá. O cristianismo não incentivava a alforria. O cristianismo não incentivava isso, a alforria, a libertação de escravos. Mas também não incentivava a compra de escravos. Nem uma coisa nem outra. Então você já vai aprendendo algo sobre os cristãos daquela época. O cristianismo ensinava a obediência e condenava os maus tratos. Foi o que nós estudamos aqui. O cristianismo reconhecia, aqui deu uma novidade para alguns, o cristianismo reconhecia que escravos eram bem tratados e com oportunidade de estudos, crescimento intelectual, acúmulo de bens e eventualmente uma posição na sociedade e na própria família do seu Senhor. Melhorou as coisas, hein? E eu vou dizer para os irmãos aqui uma coisa assim que você vai ficar talvez decepcionado. Era mais fácil um escravo, nos dias bíblicos que Paulo estava escrevendo, era mais fácil ele ficar rico, rico mesmo, do que você trabalhando na CLT a vida toda, hoje. Provavelmente você nunca vai ficar rico. Você tem vários impostos, ele não tinha imposto. Ele tinha comida que ele não precisava pagar. E ele não tinha maus tratos.
no Antigo Testamento, Deus deu algumas leis da escravidão, porque também já era um costume do Oriente Médio. E Deus, ele fala como que o povo de Israel deveria lidar com essa questão. Se você não tirar a questão dos portugueses e brasileiros, você jamais vai entender a Bíblia, quando ela fala de escravidão. Continuando. O cristianismo jamais existiu para impor mudanças sociais. Alguns não compreendem isso, nem hoje. O cristianismo, as igrejas não estão nesse mundo para impor novos padrões para a sociedade. Se existe escravatura, nós não temos nada com isso. Isso aí continua. Então o apóstolo Paulo, ele estava para pregar o evangelho. Ele não estava aqui como um abolicionista. Ele não estava aqui para defender a abolição de escravos. Ele estava para pregar a palavra de Deus para que pessoas fossem transformadas com o evangelho. O cristianismo já encontrou uma sociedade que praticava a escravidão há 300 anos. 300 anos antes de Cristo, os romanos já praticavam a escravidão. O contexto aqui é romano. A gente fala greco-romano, porque é uma cultura da Grécia, junto com Roma, que foi misturado quando Roma dominou sobre o mundo, depois da Grécia. Então, já era um contexto de 300 anos. Já havia escravidão. A escravidão não era de um povo só. Não eram africanos, por exemplo, mas de todas as raças. Como é que... Repete essa pergunta, James, que ela é importante agora. Como é que as pessoas nesse contexto foram parar como escravos? Isso, está aqui. As pessoas se tornavam escravas por essas razões. Pessoas endividadas. Não tem de onde tirar dinheiro. Estou em dívida. O que eu faço? Algumas se entregavam como escravos. Então você vê que parece que era vantagem para ela se entregar como escravo, não é? Às vezes ela entregava um filho, uma filha como escravo. Então, dívida. Povos conquistados. Roma conquistava alguns povos, os germanos, por exemplo, outros povos, muitos povos. Godos, visigodos, a história conta isso bastante. Então, essas pessoas, elas poderiam ser mortas, mas elas eram pegas como escravas. Isso não aconteceu na Babilônia? Pessoas foram levadas como escravas. Deus falou o quê? Aproveitem a oportunidade, está em promoção. Ou seja, não fiquem aqui, deem-se como escravos, deixem as pessoas te levar como escravos. Lá vocês vão construir casas, vão ter campos, vocês vão se dar muito bem, se vocês me obedecerem. E as que ouviram o Senhor se deram muito bem no cativeiro. Inclusive, na volta tinha gente que não queria voltar, porque foi um bom negócio. Dívida, povos conquistados por guerra e também pessoas herdadas. Ou seja, meu pai era da escravidão, estava escravo, eu nasci na escravidão. Então essa pessoa era um escravo assim também. Agora, Roma deixou a escravidão. Por que Roma deixou a escravidão? Porque Roma agora pregou a abolição de escravos? Era isso? Não, porque começou a ficar mais barato contratar empregados do que ter um escravo. E chegou um tempo que Roma tinha tantos escravos que ficou muito caro manter os escravos. E aí eles começaram a deixar a escravidão. Agora que veja uma coincidência com o Antigo Testamento. Não era lei, mas era uma coincidência. A média de um escravo numa casa, nós estamos falando do Império Romano ali, era de 7 anos. 7 anos ele ficava como escravo.
E depois disso? Depois disso, aí começa a se tornar boa a história. Ele saía com bens. Alguns saíam ricos. E alguns falavam, foi um ótimo negócio. Porque se eu tivesse na vida que eu estava, talvez eu não conseguiria a oportunidade que eu tive como escravo. E na alforria, veja só o que acontecia. Um senhor ficava com um escravo, não era lei, tá bom? Mas ele podia dar alforria, porque depois de um tempo, fala, estou sustentando alguém, sabe de uma coisa? Eu podia ganhar dinheiro com esse sujeito. Em vez de só ele me servir, ele vai me servir, mas também produzindo alguma coisa. Bom, o que ele faz aqui? Eu vou usar 3 exemplos que tem aqui na nossa igreja, tá? Ele sabe fazer remédio, porque algumas pessoas sabiam fazer remédio, manipular remédios. E é isso que ele faz aqui para minha família. O outro fazia blusas, sabia tricotar, sabia mexer com isso e fazer roupas. E o outro, ele sabia lidar com gado, sabia plantar café, colher café, e ele faz tudo isso para mim. Escuta, vou fazer uma coisa, eu vou pegar esse sujeito aqui e ele vai trabalhar para mim, só que fora da minha fazenda, fora do meu lugar. Ele vai começar a fazer remédio, começar a vender. E ele ainda é meu escravo. Vou colocar supervisores, ele é meu escravo. Manda todo o dinheiro para ele. Vai fazer blusa, vai cuidar, vai aumentar a minha fazenda de gado. Com o tempo, ele fala, eu vou dar liberdade para ele. Nós vamos trabalhar de meia. E aí aquele escravo começava a poupar dinheiro. E ele ainda trabalhava para o seu senhor. Com o tempo ele comprava uma fazenda, com o tempo ele montava a sua confecção e com o tempo ele montava a sua farmácia. Muito melhor do que a vida que ele poderia viver. Então, isso que eu estou falando para vocês é real. Vocês podem pesquisar na história isso daí. Nós estamos falando do governo romano. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, era muito melhor uma pessoa não se rebelar, porque ela poderia ter muitas oportunidades. Por quê? Alguém precisava de um profissional numa área, o que ele fazia? Ele pegava um escravo e mandava para uma escola e educava aquele escravo. Há relatos e muitos relatos de escravos no Império Romano que se tornaram magistrados, juízes. Havia pessoas que se tornaram grandes comerciantes, porque eles eram escravos e tiveram essa oportunidade. Sabe o capital inicial que muita gente quer? Ele ganhava aquilo, porque naquele tempo que ele ficou ali, ele não pagou comida, ele não pagou impostos, e ele estava trabalhando de meia, por exemplo, para alguém, e ele conseguia economizar e montava o seu próprio negócio. Ele saía como um sócio do seu senhor. Então, em muitos casos, meus irmãos, aquele que vinha de conquista de guerra, todo o seu povo na aldeia morreu, ele se tornou escravo e depois se torna um homem rico, se torna um homem da sociedade. Alguns escravos eram bons de muitas coisas, talvez alguns eram professores, e aí eles falavam, você vai educar os meus filhos. Ele era chamado de aio. Aio não é aquele que a gente põe na comida, tá? Aio é aquele que conduz uma criança para a escola, conduz uma criança para o ensino. Peda é criança. Gogo é aquele que acompanha, pedagogo, vai ter a nossa palavra hoje. Então, de muitas e muitas maneiras, um escravo, ele se dava bem no Império Romano. Ele estava com dívida, agora de repente ele paga a sua dívida e ainda sai como sócio. Era um grande investimento para a vida dele. Ele era um órfão,
sem pai, sem mãe, sem ninguém no mundo, ele era pego como escravo. E ali ele aprendia uma profissão, e ali ele tinha condições na vida, na sociedade. Mudou um pouquinho seu conceito sobre escravidão? E quando você pensar Paulo falando de escravidão, deixe esse pensamento dos portugueses, dos brasileiros, dos americanos, e pense mais no contexto, que é o contexto romano. E quanto a nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a liberdade do mundo, nós não somos mais do mundo, nós queremos continuar como escravos de Cristo, porque a grande bênção está com Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos fez servos quando nós cremos em Cristo Jesus. E essa servidão nos trouxe libertação. Agradecemos a Pai porque não somos mais do mundo, queremos agradar ao nosso Senhor. E pedimos a Deus que tenhamos sempre uma boa atitude em tudo que fizermos, seja no trabalho, na nossa família, nos nossos projetos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor vai recompensar as atitudes corretas. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém.